Olá, seja muito bem-vindas à segunda aula da Semana da Elegância na Prática. Meu nome é Patrícia, sou consultora de imagem e estilo e durante essa semana eu estou te mostrando um caminho prático para você se vestir com segurança e elegância combinando qualquer peça. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, coisa de gente que nasceu sabendo ou ama a moda desde sempre. Mas eu tô aqui para te mostrar que é possível sim. Os meus looks saíram disso para isso e eu também presenciei essa transformação na vida de diversas mulheres. E eu queria compartilhar com vocês o que algumas delas têm a dizer. Particularmente, tem uma coisa que eu odeio, é até estranho, né? De falar, é uma coisa que eu odeio é ter que escolher roupa. Porque abre o guarda-roupa e fica perdida, aquela coisa, né? Então, minha rotina era, nesse sentido, de me preparar, de me programar, era muito estressante e às vezes frustrante. Porque você se programa com muito estresse para se arrumar para ir para algum lugar e às vezes depois encontra a peça que você queria e tal. Ou depois você pensa o que você poderia ter usado no lugar. Então hoje meu guarda-roupa ele é muito mais funcional, prático, é muito mais leve e rápido. Porque eu moro com minhas avós. Aí elas falam pra mim, menina, você vai pra onde? Cada dia você me aparece com uma calça diferente. E não é uma calça diferente. São as calças que eu tenho, só que organizando de outra forma o look, até mudando o acessório. Elas acham que eu vou assim pra um congresso. E às vezes não. É porque eu já tinha tudo em casa e não sabia dispor, né? Então, hoje eu sei que eu consigo fazer isso com mais objetividade. E é justamente isso que eu gosto. Então, já não é um processo penoso. Então, é um processo mais leve. Sinto bem mais segurança e confiança. Acho que essas duas palavras aí são chave. Eu ainda errava muito em compra. E aí o negócio ficou parado no guarda-roupa. Eu fico assim, gente, por que eu não tô usando? A peça é linda, maravilhosa, não sei o quê. Aí eu vejo que às vezes não funciona no meu dia a dia, né? Inclusive no meu serviço, a menina esses dias falou assim, nossa, você se veste tão bem. De receber até elogios. Então agora a gente vai dar mais um passo na jornada da Semana da Elegância na Prática. E na segunda-feira eu te falei os erros que estão destruindo os seus looks e o seu guarda-roupa. Então se você ainda não assistiu a primeira aula, a parte 1, pausa essa aula, volta lá e assiste, porque é muito importante que você tenha conhecimento a respeito daqueles erros. Afinal de contas, aqui a gente está passando por uma jornada, por uma construção de conhecimento. Então é muito importante que você assista às aulas na ordem certa. Então, partindo do princípio que você já viu, já sabe quais são os erros, para corrigir esses erros, para você finalmente ter um guarda-roupa que te proporcione looks para qualquer ocasião e que você consiga combinar todas as suas peças com elegância, não adianta eu te passar aqui uma lista de regras. Afinal de contas, eu sou contra listas muito grandes de regras, porque a gente acaba se perdendo no processo e acaba dificultando um processo que poderia ser muito mais leve e prazeroso. O que eu vou te passar aqui são 4 princípios, 4 etapas para que você consiga se vestir com segurança e elegância em qualquer ocasião. E a primeira etapa, o primeiro passo para você combinar qualquer peça é identificar dentro do seu guarda-roupa as peças mágicas. Afinal de contas, o que são as peças mágicas? São aquelas peças extremamente versáteis que combinam com absolutamente tudo e que quando você tem elas em uma boa quantidade aí dentro do seu guarda-roupa, você nunca mais vai ter aquela sensação de nada para vestir. Então, conhecer essas peças mágicas resolve boa parte dos erros que eu te falei na segunda-feira. E eu quero te dar um exemplo bem prático aqui, para você visualizar esse poder das peças mágicas, e não apenas ficar na teoria. Inclusive, as peças mágicas, muitas vezes, elas são contraintuitivas. Elas não precisam ser tão sem graça assim. Dá pra gente ter um toque de cor e até estampa e manter a versatilidade dessa peça, basta a gente saber escolher. Então, o exemplo que eu quero te dar é dessa camisa aqui, uma camisa listrada de azul e branco. Essa peça, gente, é extremamente versátil. Ela transita em diversas ocasiões. Você pode usar ela como saída de praia no verão ou como base para sobreposições no inverno. Você pode usar ela sozinha para dentro da calça. Você pode usar ela sozinha para fora da calça com um cinto, com calça, com saia, com short. Todas as partes de baixo são possíveis. Você pode usar ela aberta como terceira peça. Você pode usar ela como base para sobreposições, para casacos, para coletes, para blazers. E ela também transita entre estilos. Uma boa peça mágica tem esse poder de ser incorporada em diferentes estilos. Você pode montar desde os looks mais clássicos aos mais criativos, passando pelos casuais, com essa mesma camisa.
E além disso, é uma peça atemporal que não sai de moda. Então essa peça, ela consegue multiplicar o seu guarda-roupa, porque ela é muito fácil de combinar e ela permite diferentes formas de uso, ela permite essa versatilidade que um guarda-roupa bem montado precisa ter. Então você tendo boas peças mágicas no seu guarda-roupa, você não vai mais ter aquela sensação de nada para vestir. Inclusive, bolsas e calçados também podem ser peças mágicas. Então a gente tem bolsas difíceis de combinar, que a gente pode ter, mas não vai versatilizar tanto o nosso guarda-roupa. Só que a gente também tem as bolsas mágicas, que são aquelas que combinam com tudo, com qualquer look, aquela bolsa coringa que vai ficar lindíssima em qualquer look. Então saber identificar as peças mágicas é importantíssimo para você combinar qualquer peça com eficiência. E existem milhares, centenas de peças mágicas. Não é uma lista pronta e engessada a um estilo só. Você consegue identificar essas peças mágicas com base em critérios de cor, modelagem e detalhes. É muito provável também que você já tenha várias peças mágicas aí dentro do seu guarda-roupa que só falta você identificar. O segundo passo dessa jornada, depois de identificado essas peças mágicas, a gente passa para a multiplicação dos looks. Então, para a gente sair daquela sensação de guarda-roupa cheio, sem nada para vestir, a gente passa para essa etapa de multiplicação dos looks. Aqui a gente faz uma construção de cápsulas, de pequenas seleções de peças para diferentes momentos na nossa vida. Elas vão nos fornecer uma infinidade de looks. E aí, com base nessas cápsulas, você finalmente entende quais os looks o seu guarda-roupa te fornece. Se você tem looks o suficiente para cada ocasião da sua vida. Porque, por exemplo, vamos supor que você trabalha fora 5 dias na semana. Então você vai ter sua cápsula de trabalho, você vai saber exatamente quantos looks essa cápsula te fornece e aí você vai ter segurança de que você consegue passar 3, 4, 5 meses sem repetir looks de trabalho, porque você tem peças o suficiente. Então é assim que funciona a multiplicação dos looks. E aí você começa a variar os seus looks de forma estratégica e não no improviso. Então eu quero te dar um exemplo do que aconteceu com a Elsa. A Elsa tinha um guarda-roupa muito criativo, muito colorido e que por isso ela tinha dificuldade de montar muitos looks dentro dele. Só que ela não queria abrir mão do estilo dela, ela queria que esse guarda-roupa atendesse à rotina dela. Então qual foi o primeiro passo? A Elsa identificou as peças mágicas e separou esse guarda-roupa dela por cápsulas dentro de cada ocasião que ela precisava. E aí, com mais ou menos umas 50 peças que ela tinha, foi possível montar mais de 500 looks para diferentes ocasiões e ainda respeitando o estilo e a personalidade da Elsa. Porque é esse o milagre da multiplicação de looks que acontece quando a gente identifica as peças mágicas e separa essas peças mágicas por conjuntos definidos pelas ocasiões mais importantes da nossa vida. Inclusive, uma peça mágica pode estar em mais de um conjunto, pode servir tanto para o trabalho quanto para o ambiente casual. E é assim que a multiplicação de looks efetivamente acontece. E o terceiro passo para essa jornada rumo a muitos looks sofisticados é o que eu chamo de você mais chique. Como refinar, como sofisticar os seus looks, o seu estilo. Então até aqui você já conseguiu identificar suas peças mágicas, já conseguiu criar as suas cápsulas, os seus conjuntos de peça. Está na hora da gente subir mais um degrau, a gente deixar esses looks mais elegantes. E aqui quando eu falo de elegante, eu falo de sofisticação, de adequação. E você pode pensar que é muito difícil, mas existem alguns critérios que definem a sofisticação de um look, que é a qualidade das peças, se essa peça tem um bom caimento, um tecido de qualidade, um bom acabamento. Isso é imprescindível para deixar qualquer look mais chique. A harmonia dessa peça, porque não basta a peça ser de qualidade, você precisa combiná-la bem. Então a harmonia entre todos os elementos do seu look, detalhes, cores e a harmonia do seu look com o seu próprio corpo. Então a harmonia é um dos pilares imprescindíveis para você ficar mais refinada. E por fim, mas não menos importante, a atualização dessas peças. Sim, gente, as peças ficam desatualizadas e mesmo que elas voltem, elas não voltam igual. Então muitas vezes você faz tudo certo, mas o seu look fica com aquela carinha de ultrapassado, sabe? Aquela carinha de que tá preso há 10 anos atrás. Então existem técnicas para você conseguir atualizar o seu guarda-roupa de forma sistemática, eficiente e sem desperdícios. E para ilustrar essa questão do refinamento, né, de ser mais
mais chique sendo quem você é, eu quero dar um exemplo clássico, que é o jeans e a camiseta branca. É um combo que a gente vê muito por aí, muita gente usa. Porém, dá pra gente ser elegante com jeans e camiseta branca, ou dá pra gente parecer desleixada com jeans e a camiseta branca. E o que vai definir isso são esses 3 pontos que eu falei pra você: a qualidade das peças, a harmonia do look e a atualização desses looks. Então, se você usa um jeans e uma camiseta branca com qualidade, com bom caimento, que valoriza o seu corpo, com modelagens atuais e corretas para você, o look vai sim ficar refinado. Se você coloca acessórios que harmonizam com o look. Agora, se você escolhe peças de baixa qualidade, com costuras franzindo, com tecidos muito finos ali que marcam o corpo, se você usa modelagens ultrapassadas, caimentos que não te valorizam, um look sem harmonia, por exemplo, a barra da calça ali sobrando, essas finalizações são muito importantes. Então você percebe que o mesmo look, ele pode ou não ser elegante com base nesses 3 pilares, nesses 3 critérios. Então a elegância não é sobre você parecer montada fora do contexto, é sobre entender o que constrói um look elegante e conseguir replicar isso a cada look que você cria, a cada roupa que você compra. E o que nos leva ao 4º passo rumo à elegância, que são compras assertivas. Então, quando você entende o que você tem, quais peças são versáteis e como ser mais chique, você finalmente pode comprar de forma assertiva. Porque se você não sabe esses 3 primeiros passos, esses 3 primeiros pilares que eu te falei aqui, vai ser muito difícil você acertar nas compras. Porque você não sabe o que você precisa para o seu guarda-roupa, para a sua rotina, você não sabe o que vai versatilizar o seu guarda-roupa, você não sabe identificar peças que são realmente versáteis, como as peças mágicas. Eu vejo muitas mulheres reclamando que o guarda-roupa não tem nada para vestir, mas é justamente por não saber comprar as peças certas, comprar peças aleatórias e no final não ter nenhuma peça mágica dentro do guarda-roupa. Então, depois dessa construção, a gente passa para essa etapa de compras assertivas. E aí tem alguns critérios. Você vai pensar, essa peça preenche uma lacuna real no meu guarda-roupa? Eu realmente preciso dela? Eu tenho com que combinar essa peça? Eu consigo montar vários looks com ela dentro do meu guarda-roupa? Eu consigo usar essa peça? Existem locais aonde eu vou que essa peça se encaixa? Essa peça tem qualidade, bom acabamento, valoriza o meu corpo, está dentro do meu estilo. Então, sem conhecer, sem passar por esse processo e conhecer esses critérios, é muito difícil você fazer compras assertivas no modo aleatório. Então, esses 4 pilares são uma sequência e eles estão aqui para te mostrar que montar looks não precisa ser difícil. Existe uma sequência lógica, existe um processo que é gradativo. Quando você entende esse processo e passa por ele na ordem certa, numa ordem que foi realmente pensada e que faz sentido, ao invés de fazer como eu fiz muitos anos atrás, que eu te contei na aula 1 e ficava perdida com tantas informações, eu não sabia por onde começar, porque quando a gente faz isso sem esse processo, sem esse passo a passo claro, a gente fica mesmo perdida, a gente não sabe que olhar numa peça, como escolher, por onde começar a montar um look. Então, por isso existe essa sequência que nos leva a uma imagem mais sofisticada de forma automática. E além das etapas, eu criei um método que une tudo isso, um passo a passo que une tudo isso para você passar por cada uma dessas 4 etapas de forma leve, de forma dinâmica, de forma intuitiva. E eu vou te mostrar isso na próxima aula, na 3ª e última aula aqui da Semana da Elegância na Prática. Inclusive a aula mais importante de todas, porque é nessa aula que tudo isso se junta em um passo a passo prático. E também eu vou te contar na próxima aula as mentiras que te contam sobre imagem pessoal, que você vive acreditando e que é por isso que você não consegue se vestir bem, e como usar essas 4 etapas que eu te falei aqui para sair, para quebrar esse ciclo e realmente entender a verdade sobre imagem e se vestir bem de forma prática. Então, até agora você entendeu que os erros que você comete no seu guarda-roupa, eles te travam, mas eles não acontecem de forma desconexa. Eles acontecem porque você não tem um método para se vestir. Você não segue um passo a passo ao se vestir dentro do seu guarda-roupa que vai te fornecer looks elegantes de forma automática.
Então, seguir esse passo a passo é o que vai resolver a sua vida e os seus looks. E eu vou liberar para vocês o resumo dessa aula, mas para isso eu tenho um desafio para você. Eu acabei de fazer um post sobre essa aula lá no meu Instagram, e se esse post chegar a 50 comentários, eu vou liberar o resumo dessa aula com todos os exemplos visuais lá no grupo da Semana da Elegância na Prática. Então eu te convido a ir lá no meu Instagram, comentar, falar qual passo fez mais sentido para você, qual passo você vai implementar na sua rotina. E aí, chegando nesses 50 comentários, eu envio o material lá no grupo do WhatsApp. Então não perca a próxima aula, que vai ser a mais importante, que vai arrematar esse processo, essa sequência que eu estou construindo aqui junto com vocês, que vai ao ar nessa sexta-feira, dia 10. Então, muito obrigada e eu te vejo lá.